Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, te iluminando, no nome do Senhor Jesus, amém? Muito bem, gente, povo querido, povo abençoado, que hoje você tem um dia muito especial de Deus, um dia que Deus toque o seu coração, que Deus te honre, que Deus te ajude nos desafios, que Deus te traga instrução ao seu coração. Há um texto na palavra de Deus, que são as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, diz assim, Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que Jesus se reúne nessa multidão, fora dos muros de Jerusalém, e era o lugar onde a cidade era guardada politicamente pelo Império Romano, religiosamente pelos judeus que cuidavam do templo, e essas pessoas que estavam fora de Jerusalém, elas não tinham nem o cuidado governamental, nem o cuidado religioso sobre elas, e eram pessoas que nós poderíamos considerar hoje os desassistidos, os que não têm casa, os revoltados, né? E aí Jesus está diante desse grupo de pessoas e Jesus podia inflamar isso dentro deles. Poderia dizer, olha, vocês estão assim porque o governo de Roma é um mau governo, o Império Romano, e não produz segurança para vocês. O ambiente religioso não dá condições para vocês sacrificarem no templo. Mas Jesus disse que aquele mal, por aquelas pessoas estarem naquela condição, era o que estava dentro delas. E Jesus estava trazendo uma reflexão pessoal para eles e também para nós, porque a palavra de Deus é como Jesus, ela é ontem, hoje, eternamente será a mesma. Então muitas vezes a gente tem alguma revolta porque não está sendo assistido, ou pelo governo, ou por nossa família, ou por nossa igreja, e nós queremos achar alguém para culpar. E nós nos colocamos num lugar de vítima. E achamos alguém para culpar. Nosso casamento, o culpado é a mulher, a esposa acha que é o esposo. Nossa vida financeira não vai bem porque os planos governamentais não são favoráveis. E enfim, a gente acha um culpado e a gente se põe de vítima. Mas Jesus está dizendo assim o contrário aqui. Ele está dizendo que a gente precisa fazer uma reflexão pessoal e entender, compreender que bem-aventurado quer dizer bem-sucedido, próspero, feliz, são aqueles que têm humildade de espírito. Ou seja, aqueles que estão na condição de crescer. Toda pessoa que não tiver humildade para aprender e sair do lugar onde ela está, sem ajuda, sem colocar culpa em ninguém, sem condenar ninguém e sem se auto-vitimar, essa pessoa tem um estado de humildade. Os humildes, eles serão levantados por Deus, independe da circunstância ao seu redor, independe de quem fez, se não governam bem sobre a sua vida, se alguém fez um mal para você, se alguém, não importa. Aqui Jesus está dizendo, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser próspero, se você quer ser feliz, abençoado, você precisa ter humildade. E uma das características de humildade é você aprender, você ouvir para sair da circunstância que você está. Não é ficar culpando os outros, se auto-vitimando, isso não é humildade. A gente precisa ter humildade para aprender passos para desbloquear nossa mente, exatamente para renovar nossa mente, para sair dessa questão de autocondenação própria, de se vitimizar sobre cada circunstância. Você precisa entender
como Deus pode te ensinar através da palavra de Deus a você sair desse lugar. Jesus está trazendo um dos maiores ensinamentos e está fazendo aquelas pessoas se refletirem interiormente, fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação, aonde eu preciso mudar para essa circunstância não continuar na minha vida, para mim parar de sentir amargura, ódio, raiva, angústia e sair desse ambiente e ser um vencedor. E aí Jesus começa a dizer nesse sermão: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, todo o ambiente de humildade do nosso espírito, ele também estabelece o reino de Deus. Ou seja, o padrão do céu começa a ser o seu padrão. E o padrão do céu não é condenação, não é se vitimizar, não é isso. O padrão do céu é um padrão de concordância com as promessas de Deus, com a cultura de Deus, com o vocabulário de Deus, com as ações de Deus. Então, quando você tem humildade no seu espírito, nós traduzimos humildade para pessoas que não têm bens, mas não é isso. Pessoas, às vezes, extremamente pobres podem ser orgulhosas, pessoas sem nenhum patrimônio podem ser extremamente orgulhosas, às vezes ela está naquela condição porque ela não é humilde. A questão de um mendigo, por exemplo, quando você olha um mendigo pedindo dinheiro num sinal, e você não der dinheiro, e você diz assim para ele: eu quero te dar uma palavra, ele vai te xingar. Porque aquela condição de mendicância que ele está, é exatamente porque ele não é humilde. Ali passam todos os dias homens mais sábios, mulheres mais sábias, naquele sinal, e poderiam dar um conselho para ele, mas ele não está pronto para ouvir, ele não é humilde. Ele não faz uma autoavaliação. Quando você conversar no particular, ele vai dizer que o culpado daquela situação dele é governo, é família, é sociedade. E Jesus está dizendo exatamente para um grupo assim: olha, a maneira de vocês mudar isso não é continuar nessa mesma linha. É vocês fazer uma autorreflexão e aprender com humildade a sair, tomar posições. E eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. Se você de alguma forma se encontra em um lugar que você condena todo mundo, ou condena pessoas por culpa de você estar nessa circunstância, situação que você se encontra, se você é uma pessoa que se vitimiza, acha que você é a vítima na história, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que Deus vai trazer instrução no seu coração para você sair disso. Um milagre de Deus vai acontecer. Você não é vítima nessa história, você é uma pessoa escolhida de Deus para viver um propósito extraordinário de Deus. Se levante em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso, abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Ajunte o seu coração comigo e diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E eu quero profetizar hoje. Chegou o tempo de você não ser mais a vítima. Não se auto-vitimiza por nada. Chegou o tempo de você se libertar, de começar uma nova estação na sua vida. Amém? Gente querida, não esquece de compartilhar essa oração, essa live, compartilha com alguém, também dá um joinha aí, curte a live, é importante, e que você tenha um dia muito abençoado de Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando e te prosperando. Um grande beijo no coração, que Deus te abençoe.